De ouvir isso, né? Calma, vai dar tudo certo, você vai ser feliz, a vida vai ser generosa com você, tudo vai dar certo, eu tenho certeza disso, né? E aquilo foi tão impactante para mim, eu tava num momento tão difícil que eu falei, realmente é verdade, a vida vai ser generosa, ela sempre foi generosa, né? E até quando eu tava num momento mais difícil, quando eu não acreditava, eu só respirava, que eu falava assim, vai passar, e esperava, dava um tempo, eu tava bem de novo, né? Como seria a sua vida se tudo que você sonhou você tivesse já alcançado? Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Fala galera, eu sou o Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu tava aqui pensando sobre isso. Como seria a minha vida se eu já tivesse tudo aquilo que eu almejei com 15 anos, né? Como seria a minha vida se eu tivesse tudo aquilo que eu almejo hoje quando eu tiver 40? E como seria se eu tivesse isso hoje, né? Como eu me sentiria? Como eu agiria? O que eu pensaria? Como eu me comportaria, né? E pensando sobre isso, eu quis dividir essa ideia com vocês nesse vídeo de hoje sobre o que você imagina para você, como você se sentiria, como você seria se todos os teus sonhos, os teus objetivos, tudo aquilo que você sonhou para você hoje fosse real, né? Eu sei que nós somos sempre em constante evolução, nós estamos sempre aprendendo, a gente está sempre buscando algo novo, ou sempre entendendo sobre coisas novas, mas como seria se com 15 anos, né, com as coisas que eu pensava com 10 anos, com 15 anos eu quero fazer isso, como seria se quando eu tivesse 15 anos eu tivesse, depois com 20, depois com 30, enfim. Provavelmente eu não saberia como agir, porque eu não esperava, sabe, que eu ia alcançar o que eu ia chegar onde eu estou, assim, eu não esperava mesmo. Eu vivi umas experiências muito, assim, ruins, né, e que não eram significantes para mim, que não eram coisas boas. Então eu não tinha muitas referências, assim, né, eu só via muito dizer assim, tem que estudar, porque estudar, tipo, ter conhecimento é o que vai fazer você não ficar sofrendo na vida, né. Minha mãe usava muito o termo assim, estuda para você não ficar lavando banheiro, né, ela era diarista, então ela usava muito esse termo, né, você não ficar lavando banheiro igual a mãe. E eu lembro que meu primeiro emprego eu lavava a máquina, né? E é engraçado isso, né? Porque quando você começa a trabalhar, quando você começa a pensar sobre isso, né? Sobre as coisas que eu quero ter, que eu desejo ter, como seria se eu já tivesse, a gente não consegue projetar muito, né? Porque dependendo do momento que a gente está vivendo, ou a gente é muito criança, a gente não está pensando muito de como vai ser, a gente só quer ficar adolescente para poder trabalhar e ficar independente, e aí quando a gente é adolescente, a gente quer ficar adulto para poder sair de casa e fazer o que a gente quiser. Não sei se é assim ainda o pessoal de hoje, mas pelo menos na minha época era assim, né? E se me perguntasse minha profissão, eu não saberia o que dizer na época, porque a referência que eu tinha era só trabalhar, e era isso, trabalha, tem a sua família, seja honesto, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então eu não tinha referência de o que estudar, era só realmente fazer o colegial, eu não tinha muita referência do que ser como profissional, eu não sabia nada do que eu sei hoje, e eu não tinha expectativa, né, do que eu poderia aprender, como eu ia aprender, né, porque a gente era muito pobre, a gente não tinha condições de pensar muito, né, se a gente pensasse, eu quero ter isso, aquilo, nossa própria mentalidade, né, tipo, ia vetar aquilo, porque ela falava assim, não é possível, né. Eu, por exemplo, quando eu comprei meu primeiro carro, eu fiquei pensando, né, tipo, o quanto foi importante para mim, e eu lembrar da minha adolescência e falar assim, nossa, quando eu pensei a primeira vez em ter um carro, na minha cabeça, assim, eu nunca imaginei que eu pudesse realmente ter um carro, era só ideia, né, e agora eu tenho e tal. Então, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, foram vivendo situações, experiências, né, e a gente foi crescendo, só que sem expectativa. Então perguntavam para mim o que eu queria ser quando eu crescer, eu não sabia, perguntavam para mim, com que você vai trabalhar, eu não tinha noção nenhuma, né? Eu só sei que eu queria terminar o colegial, não ir pro exército na época e ficar independente, assim, trabalhar para ter o meu dinheiro, né? Mas eu não sabia com que, eu não sabia em que área, eu não sabia de nada disso, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto a vida foi generosa, porque muitas vezes, querendo uma coisa e outra, eu fui muito inadimplente, assim, eu fui muito inconsequente, eu fui muito medroso, eu fui muito muito dualista, eu sempre tinha medo, eu sempre queria fazer, mas ao mesmo tempo vinha muitos complexos, muitas inferioridades, muito
crenças de não merecimento e tudo mais, que eu nem sabia o que era merecimento, o que eram essas crenças, o que eram crenças, né? Para mim, crença era só ligada à religião e tudo mais. Então, quando eu fui ler, estudar sobre isso, né, fui entender algumas coisas na minha vida, assim, eu vejo o quanto Deus foi generoso, né, comigo, o quanto o universo, a vida foi generosa comigo, e o quanto hoje eu estou bem, o quanto hoje, se eu voltar no tempo, o quanto as minhas expectativas foram muito além, né? Porque quando eu pensava em ser alguém e fazer algo, era sempre muito limitado, assim, né, a minha mentalidade, era sempre muito limitado as minhas possibilidades. Então, quando a gente é muito limitado nas nossas possibilidades, nas nossas experiências, a gente vai trazendo isso para a vida, a gente vai amadurecendo aos trancos e barrancos, vai trazendo experiências de dor, de sofrimento, e a gente acha que a vida é isso, né? E a gente vai alimentando muitas experiências negativas e vai cada vez mais achando que a vida é luta, achando que a vida é barreira, que se não for barreira, se não for dificuldade, a gente não consegue. E aí depois, quando eu entro a trabalhar com desenvolvimento, quando eu entro a entender algumas coisas, eu percebo que não, que a vida ela vai acontecendo da forma que você quer. Você só precisa saber o que você quer. Mas, como eu disse, assim, a cada época tem a sua história, tem as suas experiências, as suas próprias épocas, né? As suas próprias individualidades. Então a gente não pensa muito, né? Eu não sei como vai ser daqui 5, 10 anos, né? Eu tenho uma noção de como vai ser, mas exatamente como vai ser, e aí, se me perguntarem como é que vai ser daqui 5 anos, eu não tenho muito essa noção. Mas eu sei que a vida foi generosa, e quanto mais a gente aprender a cuidar da gente, a amar a vida, e entender que se a gente fizer o que precisa ser feito, se a gente entender que o outro é a extensão da gente, né? E que a gente pode sim crescer, evoluir, pode sim aprender, pode sim ser melhor a cada dia, pode cada vez mais crescer, cada vez mais evoluir, cada vez mais ser aquilo que a gente nasceu para ser, se perguntar, né, o que a gente nasceu para ser, e enfim. Hoje eu percebo que, tipo assim, mesmo vivendo aos trancos e barrancos, experiências negativas, levando a vida como eu levava, a vida foi muito generosa comigo, né? E muito mais quando eu tinha esperança, quando eu sabia o que eu queria, falava assim, olha, eu vou entrar naquela empresa, vou fazer isso, a vida ia acontecendo, né? Então eu sempre tive cargos muito importantes, cargos bons, assim, que talvez para a época eu não tinha, assim, tanto merecimento, então eu acabava perdendo, acabava me sabotando, né? Mas a vida sempre foi generosa e era eu que não estava aberto às possibilidades, eu entendia muito sobre o que ela tinha para me oferecer, né? E hoje em dia, pensar em tudo isso é muito louco, porque a mesma generosidade da vida que muitas vezes eu via como injusta, hoje eu vejo que foram acontecendo coisas como se fossem degraus para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje, né? E eu estou muito longe do que eu quero ser, eu estou muito longe do que eu almejo ainda, mas se eu cheguei até aqui, valeu a pena, sabe? E tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, tudo que eu entendi, tudo que eu sei hoje para que eu possa viver. Então assim, galera, meu desafio e minha ideia nesse vídeo é fazer você entender que a gente precisa parar um pouco para pensar na gente, a gente precisa parar um pouco para cuidar da gente, sabe? A gente precisa parar um pouco para tentar entender além das coisas que a gente vive, além das experiências negativas, das coisas que a gente não sabe. Talvez se a gente pensasse assim, como vai ser quando eu tiver aquilo que eu quero ter, né? E pensando isso, a gente poder olhar pra gente, fechar os nossos olhos e imaginar, né? Se permitir imaginar, se permitir viver essa experiência de imaginar, se permitir viver essa experiência de sentir antecipado aquilo que a gente quer, né? E para isso a gente vai precisar saber o que a gente quer, né? Quando a gente é adolescente ou criança, a gente não sabe muito bem disso, a gente tá vivendo aquele momento, aquele tempo, né? Então, assim, minha ideia nesse vídeo é falar para você o seguinte: cuida de você, cuida da sua integridade física, da sua integridade emocional, cuida dos seus objetivos, tenta entender o que você quer para você, tenta visualizar isso antes, tenta viver isso antes, tenta sentir isso antes, porque a vida vai ser generosa com você. Tenta amar a vida como ela é, tenta viver os seus desafios com hombridade, com integridade, sendo verdadeiro, que isso vai resultar em boas coisas para você, né? Nunca esquece que nós somos extensão do outro, que a vida é aquilo que eu faço dela, é a projeção do que eu tenho para mim, do que eu acredito para mim e do que eu realmente faço, do que eu entro em ação, né, para fazer. Então, assim, cuida de você, cuida do que você quer,
pensa positivamente, age positivamente, luta, faz o que você tiver que fazer, mas entendendo que a vida vai retribuir no momento certo, tá? Tenta não entrar no desespero, porque quanto mais eu desespero eu estou, mais desespero vem. E entenda que a vida é generosa. Por muitos momentos eu imaginei que não seria hoje o que eu sou, eu nem saberia o que eu seria, mas hoje eu vejo que tudo aconteceu para que eu pudesse estar aqui, né? Para que eu pudesse estar bem e estar feliz. Então, a vida é sempre generosa, mas você precisa entender que você faz parte dessa vida e que você tem que amar essa vida, né? Que você tem que amar você mesmo, amar a si próprio, amar aquilo que você tem, passar com uma integridade, com hombridade esses desafios que você vive e entender que se você estiver vivendo momentos muito negativos, muito ruins, vai passar e você vai viver momentos bons novamente. Então, cuida de você, sente antes, visualiza antes, tenta saber o que realmente você quer, lista isso, faz porque vai te ajudar muito, né? E se coloca em posição de ação, se coloca em posição de ataque, vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, e mesmo que você não entenda a vida, agradeça, respira fundo, para se tiver que parar, dá um tempo, mas nunca desista de sonhar, nunca desista de agir, de fazer o que precisa ser feito, porque o que for melhor para você vai acontecer, tá? E se estiver acontecendo coisas ruins, eu sei que é difícil falar isso, mas agradece. Entenda que você está passando por isso, por resultados do passado, e que agora você está aprendendo com isso, e que a vida vai ser generosa com você. Um dia eu ouvi isso, né? Calma, vai dar tudo certo, você vai ser feliz, a vida vai ser generosa com você, tudo vai dar certo, eu tenho certeza disso, né? E aquilo foi tão impactante para mim, eu estava num momento tão difícil que eu falei, realmente é verdade, a vida vai ser generosa, ela sempre foi generosa, né? E até quando eu estava num momento mais difícil, quando eu não acreditava, eu só respirava, que eu falava assim, vai passar, e esperava, dava um tempo, eu estava bem de novo, né? E estava entendendo, me recuperando. Isso vai acontecer com você também, tá? Então, acolhe a vida com carinho, se acolhe com carinho, se ama, sabe? Busca se entender, pensa em você, porque vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. Não desista de sonhar, não desista daquilo que você sonhou pra você, daquilo que você quer pra você. Não desista de nada sem antes ter tentado todas as possibilidades, tá? Porque vai valer a pena, tá bom? Enfim, esse é o vídeo de hoje, esse é o meu recado pra você. Espero que tenha feito algum sentido, tenha valido a pena. Te encontrar no próximo vídeo e a gente se vê. Valeu!